Gente, eu tô muito emocionada. E eu quero compartilhar com vocês a minha emoção. Ontem eu recebi uma das melhores notícias da minha vida. E é que um dos meus livros já tá quase pronto. Esse livro era pra ter ficado pronto ano passado, não ficou. Foi uma decepção pra mim, eu sofri muito. E agora eu entendo o porquê de tudo, o porquê eu tinha que passar por todas as coisas que eu passei até agora. E nossa, eu tô muito feliz com o resultado do canal. Ver que meu primeiro vídeo tá viralizando. Eu não imaginava isso, inclusive. Eu subi o primeiro dia, ninguém viu. Eu não avisei pra ninguém, não mostrei pra ninguém. E eu até pensei em apagar, eu tava com muita vergonha. E eu deixei lá, esqueci quando foi 3 dias depois, eu entrei e tinha 100 e pico seguidores. Não, olhei a primeira vez, tinha 36 já. E depois eu voltei a olhar, já tinha 100 e picos e foi crescendo assim muito rápido. E muitas visualizações, tudo orgânico. E eu pensava, eu tava preparada pro pior. Eu tava realmente assim preparada pra ser destruída. Eu tava preparada pra ser crucificada. E quando eu vi os comentários de muitas pessoas admiradas, de muitas pessoas que a minha história tinha tocado o coração delas de alguma forma, isso me fez sentir um conforto muito grande no meu coração. Que eu nunca senti na minha vida. Eu desde a minha infância, eu sempre fui muito humilhada. Eu sempre fui muito humilhada porque hoje eu descobri que eu sou superdotada. Em 2022 eu descobri que tinha altas capacidades. Mas na minha infância eu não sabia, a única coisa que eu percebia é que eu era diferente das outras crianças e as outras crianças percebiam que eu era diferente das outras crianças. Então, as outras crianças, elas me rejeitavam. Então, como eu contei no primeiro vídeo, né, que eu sofri a rejeição dos meus pais, eu também sofri a rejeição no colégio das outras crianças, eu não tinha amigos e eu não entendia por que ninguém gostava de mim. Eu sempre fui uma pessoa muito profunda, com a tendência a estudar, me aprofundar na vida, em querer entender a verdade, buscar a verdade da vida. Eu lembro que desde os 9 anos de idade, dava para perceber essa profundidade que eu tinha. O que acontece é que as pessoas não chegaram a observar. Mas desde aquela idade, eu, por conta própria, comecei a frequentar várias igrejas, fazer estudo bíblico em várias igrejas, que era essa coisa, eu buscando a verdade, buscando entender a vida. E eu sempre me senti não compreendida pelas pessoas. Eu sempre sofri muito porque durante toda a minha vida eu sempre fui muito julgada, muito criticada e eu não entendia por quê. Eu só vou entender muito depois que as pessoas, elas refletiam em mim muitas das coisas que elas tinham nelas. Que a minha inteligência, a minha sabedoria refletia nas pessoas a própria ignorância que elas tinham. Então, o ego das pessoas não queria, para não permitir, para não reconhecer a minha inteligência, o que eles faziam era justamente me acusar daquilo que eles tinham. Durante a minha vida toda, a minha infância toda, todo mundo me chamava de burra, todo mundo dizia que eu não era inteligente. E eu acreditava nisso, eu acreditava que eu não era inteligente, eu acreditava que eu era o pior do mundo. Eu lembro que as pessoas sempre diziam que eu queria ter a razão, e eu sofria muito com aquilo. Até que depois de muitos anos, eu comecei a perceber que eu nunca dei um conselho pra ninguém com a intenção de ter a razão. Eu nunca tentei impor a minha verdade em ninguém. Só que as pessoas, ou seja, quando eu falava alguma coisa, quando eu dizia alguma coisa, elas sabiam que eu tinha razão. E não é por uma questão de, eu sou a pessoa mais inteligente. Não, gente, porque tem conhecimentos que eu sei que eu carrego, que é da minha alma, que são coisas que... Eu sei que eu tô me tremendo, gente. Que são coisas da minha alma, porque eu sei que eu sou uma velha. Eu não sou melhor que ninguém. Quando eu descobri que eu era superdotada, o primeiro questionamento que eu fiz, eu comecei, por que eu sou superdotada? Ou seja, Deus cria pessoas mais inteligentes que outras? Isso não é justo. E não, gente, Deus cria todos nós iguais de ignorantes. O que acontece
é que existem, como um adulto, uma criança. Eu sou um espírito muito velho. Quando eu comecei a me espiritualizar, ali também por volta dos 22 anos, eu comecei a lembrar de algumas das minhas vidas passadas, por isso eu acredito na reencarnação. E eu vivi, ou seja, eu tenho muitos anos, ou seja, eu vivi mais de 1000 vidas. Isso não é o normal em planeta Terra. A maioria das pessoas, os espíritos evoluídos do planeta Terra viveram 100 mil vidas, ou 100 vidas, 100 mil vidas, 100 vidas. Ou seja, são espíritos muito jovens em comparação a mim. E eu sempre fui muito julgada por ser uma pessoa prepotente, quando eu nunca, esse sentimento de prepotência, esse sentimento de me sentir superior às pessoas por conta de ser inteligente, eu nunca senti isso. Eram as pessoas que sentiam que eu era mais inteligente que elas. E elas me acusavam daquilo porque era o ego delas. E eu apanhei muito nesse aspecto, sabe, da vida. E eu lembro, eu tive muitas conexões com Deus, com Jesus, sabe? Que falaram comigo e me disseram que eu lembro. Gente, eu tive um encontro muito bonito. Eu tenho vergonha de falar dessas coisas porque eu não sei. Porque eu acho que as pessoas não vão entender, vão achar que estou mentindo e eu fico com vergonha de falar. Mas eu tive um encontro muito bonito com Jesus. Eu vejo espíritos. Eu tenho uma mediunidade muito forte. E esse espírito, ele já vinha me visitando. Só que ele só vinha me visitando quando eu tava estudando. Quando eu tava estudando ou fazendo alguma coisa. E ele ficava me olhando, ficava me observando. E era uma energia muito forte. Quando ele chegava, tudo ficava frio. Era uma presença muito forte. Até que, um tempo depois, ele se apresentou pra mim. E quando ele falou comigo, foi muito bonito. Porque ele disse pra mim... ele disse pra mim que entendia tudo que eu tinha passado. Ele entendia, sabe, tudo que eu tinha passado. Eu sempre era a mais feia, a mais burra, a que ninguém queria. Ninguém gostava de mim, eu sempre era rejeitada. E ele falou pra mim que ele tinha passado pela mesma coisa. Porque a minha luz era tão grande que era como se fosse um espelho. E a minha luz refletia nas pessoas tudo de ruim que elas tinham nelas. Então elas me acusavam de tudo de ruim que elas tinham nelas. E ele foi me explicando, me fazendo entender, não ter raiva, nem ter mágoa das pessoas, porque elas simplesmente não sabiam o que estavam fazendo. E eu tô justamente aqui pra falar sobre isso, pra falar sobre essas coisas. E ele foi me ajudando, foi me ensinando, explicando muitas coisas. E eu lembro do dia que eu entendi por quê. Eu me chamo Melanie Louise. Meu nome é Melanie Louise. É um nome em francês. Melanie significa menina de pele morena. E Louise, guerreira gloriosa. Ou seja, o meu nome significa guerreira gloriosa de pele morena. E ele me explicou, ele me mostrou o porquê eu escolhi esse nome antes mesmo de nascer. Porque eu vim aqui pra lutar. Porque eu sabia que desde o dia que eu nascesse, eu ia ser muito atacada, eu ia ser muito odiada. Porque a minha luz ia refletir nas pessoas tudo que elas tinham de ruim. Mas agora eu começo a ver que a minha luz começa a chegar a pessoas que precisam da minha luz. Eu começo a sentir o poder da minha luz que começa a iluminar outras pessoas. E isso é tão gratificante que vocês não imaginam. Vocês não sabem o quanto eu me sinto feliz com tudo isso, porque não existe outra coisa, outro motivo pelo qual eu esteja aqui, pelo qual eu faça tudo isso, eu me dedique a escrever, a fazer esse canal no YouTube, a falar com as pessoas, a não ser o motivo de ajudar as pessoas.
sempre sonhei com um mundo melhor. Desde que eu era criança, eu sonhava com um mundo melhor. E eu cresci, eu aprendi que eu sou as mudanças que eu quero ver no mundo. Eu não vim para mudar o mundo. Eu vim para ser as mudanças que eu quero ver no mundo. E dessa forma é como eu mudo o mundo e inspiro as pessoas a mudarem o mundo através de nós. Ou seja, se eu quero um mundo melhor, eu me transformo em uma pessoa melhor. Se eu quero um mundo mais honesto, eu me transformo em uma pessoa mais honesta. Se eu quero um mundo próspero, onde haja mais trabalho, eu me transformo em uma pessoa próspera. Eu crio uma empresa, eu crio trabalho, eu dou trabalho para as pessoas. Porque eu sou a mudança que eu quero ver no mundo. E isso é o que faz a diferença, porque se eu faço a minha parte, se você faz a sua parte, todos nós, cada um de nós faz a sua parte, dentro de pouco tempo o mundo vai ser outro. E, gente, nossa, eu simplesmente tô muito feliz. Muito obrigada a todo mundo que tá me seguindo. Muito obrigada a todo mundo que tá dando seu tempo aqui pra me escutar agora. Muito obrigada.